Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Sexta-feira, 5 de agosto, o Brasil se despede de Jô Soares. Por aqui, céu encoberto, o sol ainda não apareceu para valer e o tempo está mudando. É a previsão de chuva para os próximos dias que vai se confirmando, inclusive no norte do Paraná. Em Londrina, 21 graus. Também ao vivo, imagens de Apucarana, céu também encoberto, muitas nuvens, 19 graus na Cidade Alta. Nesse giro pela região, imagens agora gravadas ao longo da manhã no pedágio desativado de Arapongas. O Meio-Dia Paraná esteve por lá hoje cedo para conferir um novo capítulo, os reparos na estrutura vandalizada. Aqui no pedágio de Arapongas, colocaram umas barras de concreto, fizeram, mas ainda tem a de madeira. E ainda tem as de madeira. E já quebraram suporte já de barra de concreto. É uma história que parece não ter fim, são prejuízos financeiros e também os riscos para motoristas e motociclistas. Na edição de hoje você vai ver ainda as mudanças nos arredores do terminal Ouro Verde, que será demolido. Uma estrutura provisória está sendo construída e terá alterações no trânsito. Roubo de veículo de prefeitura. Bandidos renderam um vigilante e levaram uma van durante a madrugada. E a invasão de uma empresa aqui no Jardim Xangri-Lá, pertinho da sede da RPC. Ver uma situação dessa é desesperador. A gente não sabe quem é, não tem o que fazer. Boletim de ocorrência tem um monte. Eu nunca veio aqui uma viatura, uma polícia para perguntar o que está acontecendo. Nada. Está abandonado. Você vai ver também a redução no preço do diesel a partir de hoje. E os preparativos para o concurso da Guarda Municipal. Um estudo aponta, inclusive, que a GM perdeu 15% do efetivo desde 2015. E agora é hora de conferir mais um bicho do Paraná. Desta vez, uma designer, nossa homenageada dessa semana. A força do paranaense, né? A garra. É um povo simples, é um povo muito bom, um povo otimista. E eu tenho muito orgulho de ser paranaense. Meu nome é Desirê Cecígulo e eu sou bicho do Paraná. Eu sou nascida em Curitiba, eu sou designer, trabalho com criação desde muito tempo, sempre com design, comunicação, marketing. E há 15 anos eu comecei a buscar outros meios de criar com mais liberdade e comecei com a cerâmica. Da cerâmica eu fui para o vidro. Eu sempre fui apaixonada pela natureza, sempre me preocupou muito essa questão do meio ambiente, a preservação. A gente está vivendo um período muito crítico e eu acho que estou passando isso através das folhas da Amazônia, que eu batizei assim essa série, e com ela eu já levei essas folhas feitas aqui em Curitiba para diversas partes do mundo. Eu participei de alguns salões na Argentina, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Itália, na Bulgária. O meu sonho é que a arte do vidro seja cada vez maior no Brasil. Quando você vai expor fora do país, as pessoas se surpreendem que no Brasil tem arte em vidro. E nós temos sim, e não sou só eu, tem vários outros artistas de excelência. E eu gostaria de ver a arte em vidro crescer no Brasil, porque em todo mundo ela é extremamente desenvolvida. E a gente tem muito para crescer aqui. Quero voltar
pra minha terra, pro nosso... O Paraná é a minha raiz, né? É onde toda a minha família nasceu, onde eu cresci, onde eu aprendi os meus valores, onde eu me formei. E isso é muito forte, a gente leva junto, com certeza, né, essa força do nosso povo aqui. Isso é muito presente em toda a minha trajetória, eu sempre levo comigo. Sou bicho do Paraná. É o nosso Meio-Dia Paraná que já está no ar e volta com muito mais informações após o intervalo. Tem as investigações da Polícia Civil numa série de furtos na nossa região. Uma operação foi realizada hoje pela manhã. Novidades no caso Eduarda Shigematsu. A Justiça descartou uma reconstituição dos momentos que antecederam o crime. Tem também participações de telespectadores. A Silvia mandou essas imagens e você também é nosso convidado pelo aplicativo Você na RPC. Agora, 11h53. A imagem ao vivo é da região central do estado de Guarapuava. Por lá, 14 graus neste finalzinho de manhã. Onze h 56, você que está chegando agora, você que está conosco desde o comecinho do Meio-Dia Paraná, seja muito bem-vindo a mais essa edição, hoje já dia 5 de agosto de 2022. Policiais civis de Londrina e região fizeram uma operação hoje cedo. Os alvos são bandidos investigados por furtos em várias cidades do norte do Paraná. Mônica Dal, seja bem-vinda você também, bom dia, boa sexta-feira. Qual o resultado dessa operação? E como agia essa quadrilha? Obrigada, Alberto. Uma boa sexta-feira a você, um bom dia para todos. Essa investigação ela começou no início de julho, já que muitos comerciantes, não só das cidades de Uraí, Arapongas e Rolândia, mas também da cidade de Rancho Alegre, procuraram a Polícia Civil, relatando então uma onda de furtos que teria sido cometida por cerca de 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. A gente tem imagens de câmeras de segurança que mostram então a ação desses bandidos na cidade de Rancho Alegre. Nessas imagens, eles estão em uma loja de cosméticos que fica na cidade de Rancho Alegre e a gente percebe que esse homem começa a mexer, na verdade, nas prateleiras, procurar por objetos. Em determinado momento, ele pega uma ferramenta para tentar abrir o caixa dessa empresa e ele consegue, a gente também consegue ver ali dinheiro, né, em espécie. O prejuízo somente dessa loja até agora é de pouco mais de R$50 mil, de acordo com a Polícia Civil. Nesse mesmo dia, o mesmo grupo teria seguido para um supermercado da cidade e também cometido furtos de produtos e dinheiro, e esse prejuízo totalizou R$4 mil. Então, juntando esses dois locais, R$54 mil somente na cidade de Rancho Alegre, fora os crimes que eles cometeram nas outras cidades que nós citamos. A informação que a Polícia Civil recebeu é que essas pessoas moram aqui em Londrina, então eles tentaram cumprir mandados de busca e apreensão e procurar mais provas a respeito dessa suposta quadrilha. Esses alvos não foram encontrados, mas os policiais percorreram algumas ruas da zona norte aqui da cidade. De acordo com a Polícia Civil de Uraí, que é responsável pela investigação, as diligências, a procura por essas pessoas vai continuar, porque eles têm a suspeita de que outras pessoas ainda estejam envolvidas com essa quadrilha, praticando furtos em toda a região. Lembrando, né, que são em diversas cidades, esses crimes foram cometidos em diversas cidades. Rolândia, Arapongas, Uraí, Sabáudia, e eles também suspeitam que alguns comércios aqui de Londrina também tenham sido vítimas dessa mesma quadrilha, e claro que a gente vai seguir acompanhando. Alberto. Mônica, daqui a pouquinho você retorna com informações do pedágio e também com um outro furto. Na verdade, um roubo de um veículo de uma prefeitura da nossa região. Exatamente, Alberto, um roubo. Os funcionários da prefeitura de Porecatu acordaram, né, com esse susto. Isso porque
2 pessoas invadiram o pátio onde fica a frota de veículos da cidade e eles conseguiram sair de lá com uma van que é muito importante, utilizada para transporte de pacientes para outras cidades, para esses pacientes fazer as consultas, né, receberem seus atendimentos em Londrina, por exemplo. A van que foi furtada é uma van nova, estava adesivada. E daqui a pouco a gente volta no Meio Dia Paraná para contar então o desfecho dessa história, porque houve na verdade um roubo. Essas pessoas até renderam um vigilante que estava no local, mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Valeu, Mônica, obrigado. Tem também entrevistas detalhando toda essa situação aí. Os bandidos chegaram para levar um veículo, não conseguiram, acabaram levando essa outra van um pouco mais antiga e que era usada para o transporte de pacientes aqui na nossa região. E mais de 1,5 toneladas de maconha foi apreendida em um caminhão de mudança em Sertanópolis. O caminhão foi abordado na PR-323 pela Polícia Rodoviária Estadual. O motorista e um passageiro fugiram por uma plantação de milho. A droga, 1 tonelada, 635 quilos, estava escondida no caminhão-baú em meio a móveis usados. Uma mulher que permaneceu no caminhão informou que não sabia da droga, disse que estava se mudando com o namorado de Foz para São Paulo. Mesmo assim, ela acabou sendo levada para a delegacia e o caminhão foi apreendido. Equipes fizeram buscas, mas não encontraram os outros 2 ocupantes desse caminhão, eles que acabaram fugindo. A Justiça Eleitoral fechou a convocação de mesários para as eleições de 2022. Em todo o estado, são cerca de 50 mil mesários voluntários. Em Londrina, o número, essa proporção de voluntários ficou muito alta. É uma ótima notícia. Mais de 90% dos mesários aqui na nossa cidade são voluntários. O coordenador das eleições em Londrina explicou que quem ainda tem interesse pode se candidatar para ser mesário através do site do TRE. O canal está aberto. Aqueles que têm interesse em se inscrever como mesários voluntários podem fazê-lo pelo site do Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Paraná. Não temos garantia de que vão necessariamente trabalhar nessas eleições. Pode ser que trabalhem, pode ser que haja algum impedimento, uma impossibilidade de algum mesário já convocado para trabalhar e ele então poderá vir a substituí-lo. Meio-dia, mais 1 minuto. Vamos agora com imagens do centro. Esse fim de semana antecede o Dia dos Pais e isto movimenta mais o comércio. Amanhã, lojas podem abrir nas ruas até às 6 da tarde em Londrina. É facultativo, fica aberto até mais tarde, o lojista que quiser. Nos shoppings, horários normais de sábado e domingo. Lembrando que na quinta e na sexta da semana que vem, lojas de rua poderão abrir à noite em Londrina. Uma opção a mais para os clientes, de olho justamente nas vendas do Dia dos Pais. Tem redução a partir de hoje no preço do óleo diesel nas refinarias. É um ajuste de preços por parte da Petrobras e não tem impacto em outros combustíveis, como o etanol ou a gasolina. Vanessa Navarro, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Quais as explicações e como estão os valores do diesel aqui nesta sexta-feira? Oi, Alberto, muito boa tarde aí para todos. Olha, a Petrobras, ela acompanha as cotações internacionais e o preço do petróleo no mercado mundial caiu 21% nos 2 últimos meses. Ele havia sofrido uma alta forte, após o início da guerra na Ucrânia, porque havia o temor de que a produção não fosse suficiente para atender a demanda mundial, mas agora o que se vê é uma outra situação, um outro quadro. Há um desaquecimento na economia global, consequentemente também da demanda por petróleo e com isso então os preços ficaram mais equilibrados e o governo aqui no Brasil passou a pressionar a estatal, a Petrobras, então para que fizesse essa redução, ainda mais depois que o preço da gasolina caiu por 2 vezes consecutivas. Então o que a gente tem hoje de preço nas refinarias? O preço médio do diesel teve uma redução de 13,5% ou de 20 centavos por litro. O preço então do litro do diesel cai de 5,61 para R$ 5,41. Lembrando que desde maio do ano passado a gente só tinha reajustes para cima no preço do diesel. E é um valor que tem reflexo em grandes e importantes vários setores da economia, desde o transporte de cargas, de passageiros, até a produção de alimentos, já que diesel é combustível para maquinário agrícola e depois usado também para transportar as mercadorias. Então, pensando numa conjuntura mais
mais ampla, dá para dizer que o valor do diesel tem até um impacto maior na economia do que o da gasolina, por exemplo. Agora, quando que a gente vai realmente sentir os impactos disso? A gente conversou com um economista que explicou que isso não deve ocorrer de imediato. Entenda por quê. No estoque antigo dele, ele pagou mais caro o diesel. Mas a gente espera que nos próximos dias, inicialmente no início da próxima semana, a gente já começa a ver uma redução interessante do diesel em torno de 15 a 18 centavos. Os preços subiram em torno de 40%. Então, a gente espera que os preços se acomodem em novas reduções, né, no preço do diesel e na gasolina, mas não a preços que a gente viu pré-pandemia. Esse cenário de preços muito baixos, eu acho que ficou bem para trás mesmo. Vai ser difícil a gente observar novamente. Então, é uma estabilização do preço, uma acomodação dos preços internacionais do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis diesel e gasolina para o consumidor brasileiro. E olha, os donos de postos também dizem que é cedo para dizer quando essa redução vai ser sentida ali nas bombas. Olha só o que diz a nota do Paraná Petro, que é o sindicato dos revendedores de combustíveis aqui no Paraná. Eles dizem que os postos não podem comprar o diesel diretamente das refinarias, ou seja, baixa o preço lá, mas aí eles são obrigados a comprar das distribuidoras e os repasses das reduções e elevações praticadas nas refinarias dependem, então, principalmente das distribuidoras. Elas estão aí no meio do caminho, então, por enquanto, Alberto, sem previsão de quando isso vai chegar nas bombas, mas expectativa de que a gente tenha uma redução, sim, agora no diesel e já pensando mais para frente, já se fala em novas reduções também no preço da gasolina, mas não é para já. Consultando, inclusive, o aplicativo Menor Preço Nota Paraná, a gente observa que os valores cobrados ontem são os mesmos de hoje. O meia, R$ 6,77 é o menor valor até agora. Enfim, nada dessa redução aí que a Vanessa está pontuando aí, que acontece primeiramente nas refinarias e depois leva alguns dias para chegar ao consumidor final. Obrigado aí a Vanessa Navarro, que já retorna com várias outras informações no nosso Meio Dia Paraná. E você também é nosso convidado a fazer parte dessa edição do seu telejornal, seja pelo WhatsApp ou ainda mais fácil pelo aplicativo Você na RPC. Ainda não baixou? Tem aí o QR Code na tela, é só posicionar a câmera do seu celular e você será direcionado para baixar o nosso aplicativo ou vá direto ao rpc.com.br/você na RPC. Mandar fotos, vídeos, ter acesso a uma série de informações. Você pode fazer, inclusive, como a Silvia de Arapongas. Ela está participando do Meio Dia Paraná com um vídeo de uma queimada perto do estádio municipal. Ontem à noite, o fogo tomou conta da vegetação, muita fumaça. A Silvia conta que fez essas imagens da sacada do quarto dela. É o transtorno da fumaça e o próprio risco do incêndio se alastrar e atingir imóveis vizinhos. São essas queimadas ambientais tão frequentes em meio à estiagem. Já o Roberto Evaristo, grande repórter cinematográfico, que já trabalhou conosco na RPC e mora em Apucarana, fez estas imagens aí. Um passarinho tentando se entender com o próprio reflexo no retrovisor de um carro. Espaço também para essas imagens da natureza aqui no nosso Meio Dia Paraná. Enfim, espaço para os mais diversos assuntos, sempre aqui na nossa RPC. 12:08. Uma van da Secretaria de Saúde de Porecatu, roubada ontem à noite, foi encontrada hoje pela manhã em Londrina. Foi uma situação que movimentou vários servidores públicos e também a própria Polícia Militar. Só que, Mônica, o veículo levado pelos bandidos não era exatamente aquele que eles queriam. Sim, Alberto, eles foram até o pátio da Prefeitura de Porecatu interessados em outro veículo, um mais novo, que iria servir para a Prefeitura como transporte da merenda da cidade. Só que eles tentaram ligar esse veículo e não conseguiram, tiveram alguns problemas e aí decidiram então por levar essa van, que não é um veículo novo, mas ainda assim é um veículo muito importante, já que ele é utilizado para transportar pacientes de Porecatu, que, por exemplo, fica a 80 quilômetros
aqui de Londrina para a nossa cidade e também para outras pacientes que precisam de tratamento médico e que muitas vezes não conseguem encontrar na cidade de Porecatu. Então, essas duas pessoas possivelmente entraram nesta madrugada no pátio da prefeitura, onde fica a frota de veículos. Eles conseguiram levar então essa van que já estava adesivada, ela estava pronta já para uso. A Polícia Militar também nos contou agora que eles conseguiram levar um outro carro da prefeitura, mas era um carro utilizado ali para transporte de funcionários para o dia a dia de trabalho. E esse carro ainda não foi encontrado, mas a van foi recuperada aqui em Londrina, na Zona Norte. Como que aconteceu a recuperação deste veículo? A Polícia Militar já estava com a informação, tanto a Polícia Militar aqui de Londrina como de toda a região já tinha essa informação que a van estava desaparecida. Um dos policiais que estava em patrulhamento no Parque Leblon, aqui na nossa cidade, verificou então essa van, as informações da placa também bateram e aí essa van foi recuperada. Primeiro a gente vai ouvir agora o prefeito da cidade de Porecatu, que falou um pouco mais sobre esse roubo que aconteceu na madrugada e depois a gente traz mais detalhes sobre a recuperação deste veículo. Chegaram a abordar o vigia e pediram aonde estava essa van. Eles foram até o local, não conseguiram ligar essa van nova e então, como para dar fuga, né? Como eles não conseguiram levar essa van nova, eles pegaram uma van de 2021, que é para o transporte de pacientes para cidades vizinhas, principalmente a Londrina. Eles abordaram, né, imobilizaram, deixaram ele no quarto e aí fizeram tudo que tinha que fazer. Aí depois ele conseguiu se soltar, aí ligou no hospital, nós já prestamos todo o socorro. E graças a Deus, por enquanto, é só dano material. Sim, o prefeito falava a respeito do vigilantes, porque durante a madrugada uma pessoa fica trabalhando por lá justamente para cuidar do pátio da prefeitura. Essa pessoa então foi rendida por esses homens que estariam armados e levada para um outro local. Depois ele conseguiu se soltar, porque além disso ele foi amarrado, ele conseguiu se soltar e aí acionou a Polícia Militar para iniciar as buscas por essa van. Outro recado importante da Polícia Militar é que essas pessoas ainda estão sendo procuradas, mas há uma dificuldade porque o pátio da prefeitura não possui câmeras de segurança. Então, qualquer informação que quem está assistindo tenha percebido até mesmo aqui em Londrina, essa van circulando aqui na nossa cidade, é importante ligar para o 190. Uma outra informação que a PM trouxe quando essa van foi encontrada é que a chave estava ainda em cima do pneu dessa van. Então, eles querem entender o motivo exato do roubo deste veículo. Vamos ouvir agora o tenente Emerson Castro, que falou um pouco mais da recuperação desse veículo, que por enquanto está no pátio da Polícia Civil aqui em Londrina, mas nos próximos dias já deve ser devolvido em bom estado para a Prefeitura de Porecatu. Nem boletim de ocorrência havia sido feito ainda, por algumas complicações. Mas o veículo foi encontrado na manhã desta sexta-feira durante o patrulhamento por uma equipe de radiopatrulha. Foi o cabo Marques, já tendo conhecimento e informações desse furto, acabou encontrando o carro estacionado aqui no Jardim Leblon. A chave do veículo estava em cima da roda. O veículo não tinha nenhum arranhão a princípio. Estava íntegro, sem nenhum prejuízo, sem nenhum dano. Isso que é um mistério, né? Por que esse veículo foi furtado justamente com essa plotagem, o que chama bastante atenção. Quem tiver informação, a gente pede ajuda dessa comunidade para que essas informações sejam repassadas para o nosso setor de inteligência de forma segura e anônima. Informações sobre quem seriam os ladrões e justamente o paradeiro deles. Isso ocorreu na nossa região, o desfecho foi aqui em Londrina, mas aqui mesmo em Londrina, nas últimas horas, bandidos também acabaram deixando prejuízos numa empresa. Eles invadiram essa empresa e furtaram o motor do portão e também a fiação elétrica. A empresa fica na rua Castro Alves, na zona oeste de Londrina, que é justamente essa rua dos fundos aqui da sede da nossa RPC. Vanessa Navarro, uma situação ali que gerou muita revolta por um funcionário que conversou com a nossa equipe. Ele que contou, inclusive, que não foi a primeira vez que bandidos invadiram a empresa.
Alberto, não foi a primeira vez nem nesta semana. Nos últimos dias, ladrões já tinham levado umas placas de alumínio que ficam na fachada desse imóvel, onde funciona uma emissora de rádio, né, como você falou, aí vizinho da nossa RPC. E a empresa já registrou pelo menos 6 boletins de ocorrência contra furtos de diversos, né, itens dessa empresa, o que realmente deixa os funcionários bastante chateados, né, até frustrados para voltar ao trabalho. A ação de hoje, inclusive, foi flagrada, olha só, por um colega nosso que estava chegando bem cedinho para trabalhar e viu 3 pessoas arrombando o portão. Na verdade, chegaram mesmo a derrubar o portão para levar o motor. A PM foi acionada, mas os ladrões fugiram. O seu Pedro, que é funcionário da empresa, conversou com a gente sobre essa ação e outras que eles vêm sofrendo e que deixam o pessoal bastante indignado com a questão da segurança. Chegamos aqui agora, né, para trabalhar e encontramos isso daí tudo danificado. Mas não é a primeira vez. Nós já temos uma média de 6 a 7 boletins de ocorrência feitos todos os dias quando acontece algum furto aqui no estabelecimento. Das outras vezes furtaram o quê? Essas placas da frente aqui, ó, esses painel, a fiação daqui de dentro, a fiação da cisterna que manda água lá para cima. A fiação daqui de dentro já é a 4ª vez que rouba. Agora, como você viu, estão roubando aqui, levando o portão, levando tudo. Não tem mais o que fazer, moça. A gente fica até triste por eles, né? E também todo mundo se coloca no lugar, porque realmente é uma grande decepção. O pessoal trabalha duro, né, para ter uma empresa, os funcionários também sentem isso, é o salário deles, né? Como o seu Pedro comentou, que está em jogo. Então a gente também fica bastante solidário, tá? Porque aconteceu aí pertinho da gente. E o seu Pedro, ele até se emocionou ao falar sobre isso e também cobrar providências de segurança para aquele local, para outras empresas também da região. Veja aí. É revoltante, moça. Eu sou funcionário, imagino sou o dono. O dono talvez não vai reagir como a minha reação. Por quê? Quando a gente vê uma empresa fechando, o primeiro que vai embora é o funcionário. É nós, funcionário. Então, ver uma situação dessa é desesperador. A gente não sabe quem é, não tem o que fazer. Boletim de ocorrência tem um monte, nunca veio aqui uma viatura, uma polícia para perguntar o que está acontecendo. Nada, nada, nada. Está abandonado. Agora vamos cobrar de quem? Que esse prejuízo quem vai pagar? O Estado vai pagar? A Prefeitura vai pagar? A polícia vai pagar? Alguém vai vir aqui dar incentivo para a gente continuar? Com certeza é uma revolta compartilhada por muitos empresários, comerciantes da cidade. Mas sobre esse caso específico, a nossa equipe procurou a assessoria, né, o pessoal da comunicação do 5º Batalhão da Polícia Militar, que ficou de verificar e ainda não nos deu um retorno. Alberto, dá para entender a revolta, né, até a emoção do seu Pedro. E olha, não é só a questão do policiamento preventivo, mas até, como ele mesmo conversou com a gente, pensar aí num trabalho, uma atuação junto ao pessoal que recebe esse tipo de material, porque está acontecendo direto, não é só ali, acontece em Londrina, em outros locais. Precisa saber quem está recebendo isso, porque também é crime a receptação, né? É um relato muito sóbrio e sensato desse trabalhador. E a Vanessa falou, né? Além do policiamento preventivo, é também a investigação posterior. É o trabalho da Polícia Civil, Polícia Judiciária, para identificar os bandidos e os eventuais receptadores desses materiais. Eu agradeço a Vanessa aí e agradeço também a esse trabalhador que atendeu a nossa equipe. Ele ainda bastante revoltado no início da manhã, mas mostrando esses vários lados dessa questão. O lado do funcionário, o lado do patrão e a segurança como um todo, né? Até porque, como ele mesmo comentou, não foi a primeira vez nessa semana e foram várias outras também em meses anteriores. 12h18 já. A Justiça descartou a reconstituição dos momentos que antecederam a morte de Eduarda Shigematsu, menina encontrada morta em Rolândia há pouco mais de 3 anos. A reconstituição era um pedido do advogado do pai dela, ele que está preso. Não haverá reconstituição, mas uma nova etapa das investigações foi confirmada para a semana que vem.
A decisão partiu do juiz Alberto Ludovico. Ele já vinha alertando que a chamada reprodução simulada dos fatos se limitaria ao esclarecimento de dúvidas técnicas que pudessem ser respondidas por perito criminal dentro do possível, devido ao tempo já transcorrido desde a morte. Eduarda Shigematsu, de 11 anos, desapareceu em Rolândia em 24 de abril de 2019. O corpo dela foi encontrado 4 dias depois, enterrado nos fundos de um imóvel vazio que pertence a Ricardo Seide. Câmeras de segurança mostraram a presença dele na casa. Ricardo confessou ter encontrado Eduarda sem vida e a enterrado no quintal, mas nega ser responsável pela morte. Esse crime, o senhor praticou esse crime, senhor? Não, senhor. Aqui consta que o senhor teria ocultado o cadáver da menina. O senhor chegou a fazer isso? Por que o senhor fez isso? Doutor, no desespero do momento, não pensei em outra coisa, porque eu tinha algumas coisas erradas dentro do meu quintal. O pai da menina está na cadeia desde a época em que o corpo foi encontrado. A avó paterna, Terezinha de Jesus, também chegou a ser presa, acusada de participação no crime, mas atualmente responde ao processo em liberdade. Os dois deveriam ter sido julgados em maio, mas o júri foi adiado após pedido dos advogados do pai para a reconstituição dos últimos passos de Eduarda e da movimentação na casa depois da morte da menina. A defesa de Ricardo Seide alega que a reconstituição poderia esclarecer se a morte foi provocada eventualmente por suicídio ou se outra pessoa poderia ter entrado na casa onde ela morreu. Ao analisar esse pedido, o juiz levou em conta o posicionamento do chefe da Polícia Científica de Londrina, o perito Luciano Bucharles. Ele havia sido cobrado sobre o pedido de advogados para a realização de uma reprodução simulada, mais conhecida por reconstituição de crime. O perito alegou que muitas das dúvidas poderiam ser esclarecidas por testemunhas, análises médicas e exames em aparelhos celulares, e não pela reconstituição. Caminho escolhido pelo juiz, que negou a reprodução simulada dos fatos e marcou um novo exame de local de crime. Nesse caso, o perito faz outro levantamento para complementar as informações iniciais. Não é preciso que os investigados e as testemunhas voltem ao local para reconstituir as circunstâncias da morte. O juiz confirmou para quinta-feira da semana que vem, dia 11 de agosto, às 9 da manhã, o novo exame de local de crime. No mesmo despacho, disse que a nova data do julgamento dos investigados será marcada após a conclusão dessa etapa das investigações. A defesa de Ricardo Shigematsu, do pai da Eduarda, disse discordar do novo exame do local do crime, em vez da efetiva reconstituição. A defesa entende que o exame não responderá a todos os quesitos apresentados, mas disse que não irá recorrer nesse momento em relação a essa decisão. No entanto, que se nem todos os quesitos forem respondidos, poderá levar os questionamentos aos tribunais superiores. Comecinho desta sexta-feira, o sol até foi aparecendo no início da manhã, mas em meio a muitas nuvens, sem toda aquela intensidade dos últimos dias. Essas imagens ali foram do repórter cinematográfico Ademir dos Santos. Agora, ao vivo, o sol aí praticamente sumiu, muitas nuvens no céu, esse céu encoberto. A temperatura em Londrina é de 22 graus. Em outras regiões do estado, o tempo também está fechado, é assim em Curitiba, onde a temperatura é ainda mais baixa, 17 graus, nesse momento, na capital dos paranaenses. Aqui no mapa, você confere comigo como está o tempo nesta sexta-feira em todo o Paraná. Olha só, aquela área de instabilidade que avançava ontem, como mostramos no meio de Paraná, ela subiu mais um pouquinho, atingindo justamente Apucarana, Arapongas, Londrina, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina. Só aquelas cidades mais ao norte, já na divisa com São Paulo, é que ainda tem o tempo um pouco mais firme. Nessa outra tela, você confere comigo que a mínima hoje em Londrina foi de 16 graus, máxima de 27 e à noite ficaremos com 23. A princípio, não choveria, mas a gente já percebe que em alguns pontos da cidade já tem alguns pingos, enfim, essa virada no tempo já está se antecipando, já está ocorrendo efetivamente nesta sexta-feira. Tempo bastante instável também em outras cidades do norte do Paraná e as temperaturas até por isso nem sobem tanto nas próximas horas. Em Rolândia, máxima de 25, Apucarana e Cornélio Procópio, 26.
Jacarezinho, 27 graus. Bandeirantes é que destoa um pouco, chegando aos 29 graus. Falei desse tempo meio virado, eu vou aproveitar que a Vanessa está ao vivo ali no outro telão. Antes de conversar com ela sobre mudanças no terminal do Ouro Verde, vou questionar justamente como está o tempo nesse momento. Vanessa, em alguns pontos da cidade já tem alguns pingos caindo. Aí, nesse ponto da Zona Norte, ali quase limite com a Zona Oeste. Qual a situação agora? Exatamente essa definição que você deu, Alberto. Alguns pingos caindo. Acho que, na verdade, eles até já pararam, viu? Estava preparada aqui se viesse mais chuva nessa cobertura provisória aqui do terminal, mas foi só um chuvisquinho mesmo, mal deu para molhar o cabelo. Está bastante fechado ainda o tempo, céu cinzento, mas não sei se a gente ainda vai ter chuva mais grossa do que isso hoje não, viu, Alberto? Pois é, o tempo bem instável, mas chuva para valer pelo jeito, ao menos não nas próximas horas. Ontem à tarde, inclusive, eu tinha falado que não choveria em Londrina, eu saí da TV, estava ventando bastante, eu falei, previsão bem errada, né? Mas pelo menos na quinta-feira, chuva para valer não tivemos. Do tempo, agora para o transporte coletivo, Vanessa Navarro, teremos mudanças em breve aí nos arredores do terminal Ouro Verde. O terminal atual será demolido e reconstruído e para isso já temos um terminal provisório sendo preparado. Preparado e já está até bem adiantado, viu, Alberto? Fica aqui na Avenida Lucílio de Held, a poucos metros do terminal do Ouro Verde. Marcelino vai mostrar para vocês o que já tem aqui nessa obra, né? São 55 pontos de ônibus, uma boa parte deles já está com a estrutura pronta, coberta. Aqui por onde vão circular 6.500 pessoas, pelo menos esse é o público que circula hoje pelo terminal do Ouro Verde. As calçadas também já foram feitas, né? Tem uma grande parte já feita. Aqui era mato, nesse terreno que fica paralelo à linha de trem. Então aqui era mato, o pessoal teve que realmente construir toda a calçada. Tem alguns pisos táteis aqui também prontos para serem colocados. E no canteiro que separa aqui as duas pistas da Avenida Lucílio de Held, também já tem uma novidade, que é a colocação desse alambrado para dar mais segurança, né, quando realmente começarem a circular por aqui, então, os ônibus e os passageiros. A gente ainda não tem uma previsão, uma data certinha de quando vai começar a funcionar esse terminal provisório. Conversando aqui de forma informal com o pessoal que está responsável pelas obras, eles falaram que talvez até a semana que vem a parte deles já esteja pronta, mas depois ainda tem que colocar todas as placas de sinalização. A prefeitura diz também que vai ter containers aqui onde vão funcionar banheiros provisórios, a guarita, enfim, alguns ajustes então que vão ser feitos. A prefeitura diz que até o fim do mês o terminal deve estar em funcionamento, mas não quis dar uma previsão exata. E a gente tem que lembrar também que aqui só vai começar a funcionar, né? Aliás, que o antigo terminal, o terminal atual do Ouro Verde, ele só vai poder começar a ser realmente demolido quando esse aqui começar a funcionar. Não vai dar para levar os dois paralelos, porque o terminal antigo ele vai ser demolido, vai vir abaixo para dar origem a um novo terminal que promete a prefeitura vai ser 5 vezes maior do que o atual, né? Esse que fica aqui na Zona Norte, perto do estádio, entre as avenidas Winston Churchill e a Rua dos Amigos. Eles prometem, então, um projeto bem maior, que vai abrigar mais linhas, atender aí a um público maior na cidade, mas então não dá para dizer quando começa a demolição lá, porque a gente também não tem a previsão de quando começa aqui. E falar para vocês também de algumas alterações que foram feitas no trânsito aqui na região, também já pensando em absorver esse novo movimento que vai ser deslocado provisoriamente para cá. A Avenida Lucílio de Held, ela já ganhou quebra-molas novos, algumas ruas de acesso também, e a velocidade aqui foi reduzida de 50 para 30 km por hora. Então o pessoal já pode ir começando a se adaptar, né? A CMTU diz que não deve haver grandes mudanças no trânsito, no fluxo por aqui, mas claro, alguma alteração vai ter, então as pessoas já podem ir começando a se acostumar com isso. Quando estiver pronta a previsão de que esse terminal funcione provisoriamente por 11 meses, que é o prazo dado para a construção, reconstrução e ampliação do terminal do Ouro Verde. É claro, a gente vai acompanhando etapa por etapa a evolução disso e quando a gente tiver uma data também, né, Alberto, a gente traz para o pessoal. Tá combinado, é prestação de serviço aqui no seu meio de Paraná, quem usa o transporte coletivo, mesmo quem não usa, mas passa por ali, são várias alterações também no trânsito, nesse ponto ali tão movimentado, né? Aquela
rotatória do Ouro Verde, acesso ao terminal atual e também acesso ao terminal provisório que vai funcionar na Lucílio de Held. Aqui no nosso Meio Dia Paraná, participações que foram chegando nesse início da edição, recado do Serginho. Serginho que ontem foi quem avisou dessas obras ali na rotatória do Ouro Verde e hoje marca presença novamente, contando que no Aquiles Stengel, na Zona Norte, já está chovendo um pouquinho nesse momento. Olha então a virada no tempo, como já vinha indicando a meteorologia. A previsão era para o fim de semana, mas já nessa sexta tem chuva em alguns pontos da região. Também mensagem de Yoshiharu Outuki, de Itambaracá. Incrível que a questão do roubo das praças de pedágio não tem fim. É só fazer uma campanha nos receptadores desses materiais e pronto. Não tem para quem os ladrões venderem os seus. É fazer uma campana, ou seja, policiais ficarem de plantão por lá para tentar identificar os receptadores. Também Silvana Gonçalves. Com relação a esses problemas crônicos nos pedágios, não seria interessante manter policiais armados nesses locais 24 horas por dia? Tenho certeza que o custo seria bem menor que ficar trocando fiação e evitaria vandalismo. O problema é aquele, né, Silvana? Já é um efetivo reduzido e ficar de plantão nesses pontos deixaria também de patrulhar outras regiões da cidade. Daqui a pouco, inclusive, tem as imagens ali que nós fizemos hoje cedo de mudanças no pedágio de Arapongas e de novos estragos, infelizmente, por lá. Participação de Roberto Bondari, que agora falando sobre uma grande perda para a cultura e para o entretenimento, a morte de Jô Soares. Tenho a grande felicidade de possuir 2 livros autografados por ele, com o marcante Beijo do Gordo. Jô Soares aí, que marcou a vida de milhares de brasileiros. Eu próprio cresci assistindo o Jô humorista, depois o Jô comandando programas de entrevista, ali tarde da noite, enfim. Era uma grande figura, uma mente absurda, né? Um cara que leu demais, que sabia demais, enfim, um apresentador extremamente importante para a TV brasileira, para toda a cultura do nosso país. Até por isso, o G1 está hoje com uma ampla cobertura. Jô, que em vários momentos teve ligações também com o povo aqui do nosso Paraná. O apresentador, humorista e escritor Jô Soares morreu na madrugada de hoje, em São Paulo, aos 84 anos. Ele estava internado desde julho no Hospital Sírio-Libanês para tratar uma pneumonia. A causa da morte não foi divulgada. O Jô Soares tinha o humor como marca registrada nos trabalhos dele. O programa do Jô foi um grande sucesso, né? Várias personalidades contaram suas histórias nas conversas com ele. E o G1 Paraná reuniu memórias de alguns paranaenses que passaram por aquele estúdio e tiveram a honra de conversar com o Jô no programa. O cantor Michel Teló, a dupla Chitãozinho e Chororó, o humorista Diogo Portugal, entre tantos outros. A atriz Kéfera Buchmann e a humorista Bruna Louise, que são também paranaenses, participaram em um mesmo dia do programa do Jô. Vamos conferir um trecho. Rita também, olha. Ai, Jô, você também, você é cheiroso. Ai, que pele boa, gente, cheiro de gente limpa. Incrível, amei. Ai, tô emocionada. Vocês devem andar com os homens sujos. Tá difícil, Jô, tá difícil. Você é tão lindo, tão cheiroso, bem vestido, olha. São muitas histórias e lições deixadas pelo Jô Soares para a televisão e para a cultura brasileira. No G1 tem a cobertura completa sobre a despedida a ele. Até mais. Tá, então, lá no G1 você confere, então, esta homenagem aí, esse resgate histórico da carreira de Jô Soares, ele extremamente importante para a cultura do nosso país, que nos deixou hoje de madrugada. Após os comerciais, tem mais Meio Dia Paraná. Você vai ver os preparativos para o concurso da Guarda Municipal e também um levantamento que aponta que 15% do efetivo da Guarda acabou sendo reduzido ao longo dos últimos anos com demissões na corporação aqui em Londrina. No próximo bloco tem também mais participações ao vivo das nossas repórteres. Aproveito para pedir um destaque da Mônica Dal. Pois é, Alberto, voltamos ao pedágio de Arapongas, isso porque novidades aconteceram por lá. Encontramos aí algumas mudanças, principalmente naqueles locais que serviam para escoar água
estruturas de concreto foram colocadas ali, praticamente tampas de concreto foram colocadas para evitar que os veículos tenham problemas naquele local. Ainda assim, a gente já percebeu que esses concretos, esses objetos já estavam quebrados, possivelmente não aguentando o peso de tanto fluxo de veículos naquele local. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e informações de como está a situação no pedágio de Arapongas, que infelizmente sofre então com mais esse problema. Alberto. No próximo bloco tem também a aposentadoria de um dos delegados há mais tempo na Polícia Civil do Paraná. Ele que já trabalhou em várias cidades também aqui da nossa região. A imagem ao vivo do litoral do Paraná, de Matinhos, essa praia aí que está tendo a engorda na área de areia dos veranistas, está aumentando bastante, justamente para facilitar aí, para melhorar o turismo na temporada de verão. No litoral do Paraná, movimento bem tranquilo por lá nesse momento. A temperatura em Matinhos é de 22 graus. Começaram a ser instaladas tampas de concreto para substituir as de metal que foram furtadas no pedágio desativado de Arapongas, no trecho da BR-369 que corta a cidade dos Pássaros. A Mônica foi até lá hoje cedo, justamente para conferir qual é a situação, para saber se essa medida está dando certo. Pelo jeito, nem tanto assim, Mônica. Nem tanto assim mesmo, viu, Alberto? Pelo menos 8 tampas de concreto foram colocadas ali naqueles locais que serviam antes para escoar a água da chuva. Só que hoje de manhã eu e o seu Nascimento estivemos por lá e a gente percebeu que várias dessas tampas já estão danificadas, quebradas, esfarelando principalmente. Isso porque possivelmente elas não estão aguentando o peso dos veículos e também a movimentação que ocorre sempre no pedágio de Arapongas. É um acesso importante para diversas cidades aqui da nossa região. Essas tampas de concreto, elas também têm uma estrutura de ferro e a gente já percebe que algumas pessoas possivelmente já tentaram arrancar esses materiais de lá, de alguma forma, principalmente porque várias dessas tampas estão sim danificadas, umas já estão pela metade, então a gente vê que são soluções que não são tão eficazes, já que logo depois essas estruturas são danificadas ou retiradas dali. Para a gente relembrar um pouco tudo que está acontecendo também ali no pedágio de Arapongas. Mostramos na semana passada que as cabines antigas que recebiam os pagamentos dos motoristas também estavam sendo danificadas, invadidas e com os materiais que ficaram por lá furtados. A Patrícia Pivetta e a Vanessa Navarro mostraram no início da semana que aqueles locais começaram a ser cobertos com tapumes de madeira. Inicialmente 2 locais, depois 3. Hoje, todas as 8 cabines já estão cobertas então com os tapumes de madeira para pelo menos impedir que as pessoas entrem neste local. Mas isso também foi uma solução para evitar novas invasões. Ainda falando da situação ali daqueles locais de escoamento de água, inicialmente, na semana passada, as estruturas de metal que ficavam ali, as grelhas, foram retiradas. A solução emergencial buscada pelo DENIT foi ter colocado, então, estruturas de madeira para que os carros não fossem danificados também neste local. As estruturas de madeira continuam por lá em alguns desses buracos, mas outros já receberam essas estruturas de concreto. O que a gente também percebeu naquele local hoje, Alberto, é que as pessoas ainda param ali naquele local de descanso, só que segurança essas pessoas têm naquele local? Algumas pessoas, claro, estão viajando há muitas horas e procuram por um local para dormir e alguns carros estão estacionando ali por alguns momentos, mas é bem diferente se a gente comparar com antes, quando o pedágio estava ativo, estava funcionando. Claro, as pessoas têm medo de ficar ali por muito tempo, mas é isso que a gente conferiu por lá novamente, uma solução através dessas estruturas de concreto, mas a gente se pergunta, né, Alberto, até quando nossas equipes vão voltar até lá para mostrar esse tipo de problema? Há soluções, mas a gente percebe que elas não estão sendo tão eficazes. São paliativos ali, não é uma coisa que resolve efetivamente e nem dá a devida segurança para o motorista. Enfim, vamos acompanhando para ver os próximos passos. Agradeço aí mais uma vez a Mônica, girando vários pontos de Londrina e região ao longo da manhã para deixar você cada vez mais bem informado. E ainda sobre pedágio, daqui a pouco tem reportagem sobre o atraso nas obras do futuro contorno de Arapongas. A nossa equipe foi até lá
para acompanhar em que pé estão as obras, o porquê de tanta demora. Esse domingo agora é de provas no concurso da Guarda Municipal de Londrina, a concorrência de quase 180 candidatos por vaga. É um concurso aguardado há bastante tempo e que vem repor parte do efetivo perdido nos últimos anos. O número de agentes caiu 15% de 2015 para cá. A Guarda Municipal começou a ir para as ruas em Londrina em 2010. No primeiro grupo estavam 245 agentes. Foram os aprovados no concurso inicial. O concurso seguinte fez a corporação alcançar o maior efetivo na sua história. Chegou a ter 366 integrantes em 2014. De lá para cá, ordens de demissões e pedidos de desligamento fizeram o efetivo ser reduzido em 15%. Houve reduções ano após ano, com uma das maiores perdas de 2018 para 2019, com a diminuição de 22 agentes. As baixas continuaram nos anos seguintes, chegando agora em junho de 2022 a 310 agentes. Com os 50 que serão contratados neste concurso, o terceiro da história da GM, o total ainda ficará um pouco abaixo do máximo registrado há 22 anos. A Prefeitura tem informado que, além destas 50 vagas, poderá fazer novas contratações nos anos seguintes, usando os classificados neste mesmo concurso. O desafio é conciliar o orçamento. O salário inicial de cada guarda é de R$ 3.364. Uma despesa mensal de quase R$ 170 mil só em salários, além de outros benefícios eventuais. Neste domingo, os candidatos do concurso fazem a prova objetiva, com 40 questões, sendo 10 de português, 10 de matemática e raciocínio lógico, 5 de história e geografia de Londrina, 10 da legislação específica da carreira e 5 de noções de direito. Também será cobrada uma redação de até 25 linhas para descrever uma situação como se fosse um boletim de ocorrência. Quem for aprovado na primeira fase ainda passará por testes físicos, de saúde e de investigação de conduta, para que seja possível saber se o candidato tem condições de assumir o serviço de guarda municipal. Se não tem uma ficha criminal, por exemplo. Quem chegar à última fase e for aprovado, passará por um curso de formação com todas as disciplinas relacionadas ao serviço de um guarda municipal e ainda vai aprender a usar armas de fogo. O concurso deste domingo tem impacto direto nos candidatos, mas mexe com a rotina de toda a cidade. Parte dos concorrentes vem de outros municípios, até de outros estados. Isto movimenta o comércio e também o trânsito. Vanessa Navarro, algum esquema diferente no trânsito e até mesmo no transporte coletivo? Alberto, isso costuma acontecer, né, quando a gente tem grandes concursos ou vestibular aqui em Londrina. Mas essa questão do trânsito, ela está sob responsabilidade da Guarda Municipal, que ainda não nos passou um retorno com definições. Já a CMTU nos repassou informações sobre linhas de ônibus em que haverá um reforço. As linhas 102, 213, 307, 315 e 904, que são linhas que servem os locais de prova. A gente preparou uma telinha para vocês aí, reforçando alguns dos dados, então, sobre esse concurso, que ocorre neste domingo, dia 7 de agosto, com salas sendo abertas a partir da 1h20 da tarde e a prova começando às 2 horas. São 4 locais de prova aqui em Londrina: o campus da UEL, a Unicesumar, na Zona Leste, né, o Colégio de Aplicação e também o Vicente Rijo, que são colégios que ficam no centro da cidade. Um grande público deve comparecer a essas provas. Só de inscritos foram 8.943 que vão fazer agora, então, as provas objetivas e dissertativas de conhecimentos gerais e específicos. Falei que as provas começam às 2 horas e aí elas vão ter uma duração de 4 horas. Vão ser classificados os que tiverem pelo menos metade de acertos e também não pode zerar em nenhum conhecimento dos específicos, né, dos assuntos da prova. Lembrando que tem cota para afro-brasileiros e também pessoas com deficiência, e o resultado está marcado para sair logo no dia 22 de agosto. Vai estar disponível a partir das 5 horas da tarde, nesse dia, no site da COPES, que é a unidade organizadora do concurso lá na Universidade Estadual de Londrina. Depois dessa etapa, vem o também temido teste de aptidão física com caráter eliminatório no fim de setembro. Mas aí é uma outra etapa, né, Alberto? Primeiro essa.
Antes de encerrar, só falar para você que agora há pouco eu disse que estava chuviscando, não dava nem para molhar o cabelo. E aí eu ia fazer essa entrada lá no canteiro central, eu tive que fugir para cá porque a chuva começou e recomeçou e aí uns pingos grossos. Corri para cá e já parou de novo. Então a gente vai ficar nesse chove não molha o dia inteiro, eu acho, viu? Chove não molha literalmente, nada de chuva para valer. Obrigado aí pela Vanessa com mais dessas informações. E daqui a pouco, no próximo bloco, eu trago para você a previsão completa do tempo para o fim de semana. Tem sim indicativo de chuva vindo por aí. A gente vai ver juntinho daqui a pouco se é bastante chuva ou não, se vai dar um respiro, né, um alívio nessa estiagem tão prolongada. Essas imagens aí são ao vivo, esse céu com muitas nuvens, né, não está tão carregado assim, mas o sol, esse aí, já foi embora nesta sexta-feira. Futebol. Amanhã o Londrina entra em campo contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte, em São Paulo. O jogo será às 7 da noite. O Tubarão vai em busca de mais uma vitória, na busca para entrar no G4, aquele bloco dos 4 que estão melhor colocados na Série B do Brasileirão. Na semana que vem, na terça-feira, tem Londrina e Cruzeiro aqui no Estádio do Café. Nesse caso, os ingressos já estão à venda, é um jogão, vale a pena marcar presença e empurrar o nosso Tubarão. E falando em futebol, claro, não posso deixar de lado o nosso Globo Esporte, que começa daqui a pouquinho, sob comando da Janaína Castilho. Olá pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho tem Globo Esporte com as emoções da Libertadores. Está tudo aberto entre Atlético e Estudiantes, 0-0. Agora o Furacão vai ter que vencer na Argentina para se classificar à semifinal da competição, mas teve muita reclamação com a arbitragem que não marcou um pênalti a favor do Furacão. A gente vai repercutir esse assunto daqui a pouquinho no GE e também vamos trazer a homenagem a Jô Soares, que morreu aos 84 anos de idade, ator, apresentador, humorista, que falou muito de esporte nas suas atrações. Tudo isso depois do Meio-Dia Paraná. Espero vocês. Eleições 2022. O PMN anunciou que Osni Minotto é o candidato do partido para concorrer a uma vaga no Senado. Meio-dia e 47, depois do intervalo, tem mais Meio-Dia Paraná com imagens e informações sobre as obras do futuro contorno de Arapongas. O trabalho está só no início. Por que não avançou? Já já o Meio-Dia Paraná conta para você. Imagens ao vivo de Maringá, por lá, 21 graus nesse momento. O tempo está um pouco mais firme do que em Londrina, até porque aqui em Londrina, em parte da cidade, já temos uma chuva fraca nesse momento, em especial na zona norte de Londrina. Daqui a pouquinho, a previsão do tempo para esse fim de semana. O intervalo é rapidinho, já já o seu Meio-Dia Paraná está de volta. De volta com o Meio-Dia Paraná, agora meio-dia e 51. O Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral do Estado entraram com novos pedidos para o avanço das obras do contorno de Arapongas. O projeto deveria ter saído do papel durante os contratos de concessão do pedágio, mas foram vários atrasos e foi feito um acordo para que a obra ainda seja executada, mesmo com o fim das últimas concessões. Quem sai de Londrina com destino a Apucarana precisa de paciência ao passar pela Avenida Maracanã, trecho urbano da BR-369 que corta Arapongas. O grande fluxo de caminhões e a pista simples tornam o trajeto demorado. Quem vem de Apucarana, se estivesse pronto ir para Londrina, era com 10, 15 minutinhos estaria em Londrina. O trânsito aqui para você atravessar do começo da Maracanã e até no final lá saindo em frente à moveleira lá, você leva meia hora. Muito sinaleiro e trânsito. Dificuldade sentida também pelos pedestres. Você fica 10, 15 minutos esperando, a maioria passa, não quer nem saber. Você pode estar na faixa de segurança, muito pouco para. A solução para desviar o trânsito pesado que corta a cidade é a construção de um contorno, com 10 quilômetros de extensão. A obra é aguardada há anos e estava prevista no antigo contrato de concessão do pedágio. No fim do ano passado, a Justiça Federal homologou um acordo que obriga a Viapar a construir os contornos de Piabiru, Jandaia do Sul e Arapongas. Pelo acordo firmado entre o Ministério Público Federal, a Viapar, o DER e o Estado do Paraná, a empresa é responsável por conseguir todas as licenças e autorizações para as obras, além de concluir as desapropriações e pagar as indenizações aos proprietários das áreas,
bem como realizar a entrega dos 3 contornos concluídos no prazo de 2 anos. Das 3 obras, 2 avançam normalmente, inclusive com detonações recentes de rochas no traçado do contorno que vai desviar o trânsito de Jandaia do Sul, mas em Arapongas pouca coisa foi feita. Por aqui, as obras começaram, avançaram pouco e já estão paralisadas. Não há máquinas e nem operários trabalhando. Agora, a Justiça Federal intimou a Viapar para que explique como está o andamento das obras e possíveis atrasos na execução. E a explicação dada pela empresa é de que ainda não houve liberação de 100% das áreas, o que está comprometendo o cronograma físico-financeiro. Mas a Procuradoria do Estado discorda e diz que a Viapar é responsável pelas desapropriações e todos os custos envolvidos. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, atualmente a obra do contorno de Arapongas conta com 98% das áreas liberadas para implantação e que os decretos de utilidade pública foram emitidos em fevereiro de 2018. O Meio-Dia Paraná questionou a Viapar sobre o motivo das obras estarem paralisadas. Segundo a assessoria de imprensa, os trabalhos seguem normalmente. Neste momento, as equipes trabalham na construção de galerias pluviais. Pelo acordo, a Viapar pode ser multada em mais de 100 milhões de reais caso não entregue a obra. O contorno, que vai desviar o trânsito da cidade de Arapongas, começa no quilômetro 191 da BR-369, perto do Trópico de Capricórnio. A nova pista seguirá a leste da rodovia e voltará a se encontrar com a estrada principal nas proximidades do pavilhão de exposições de Arapongas, pouco antes da praça desativada de pedágio. O projeto inclui pistas duplas e acostamento em toda a extensão, além de 6 viadutos. Muito trânsito intenso aí, acho que depois que tiver o desvio vai melhorar bastante. Difícil, precisa um contorno urgente. A conclusão da obra também é aguardada pelos comerciantes. A maioria desse pessoal que passa aqui, caminhões, o fluxo de automóvel que passa por dentro de Arapongas, eu creio que, pelo menos no nosso ramo aqui, não é comprador. Tem muita gente que acaba não passando por aqui, né? De repente acaba, porque atrapalha, né? Poderia melhorar até os negócios. Opa, tranquilamente. Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas, Anderson Molina, o desvio do tráfego da BR-369 pode atrair mais clientes para a avenida. Não tendo esse fluxo de veículos, né, a gente teria até como cobrar do poder público para que se fizesse uma revitalização dessa Avenida Maracanã, que ficasse mais atrativa para os comerciantes e para os lojistas da região. Em nota, o DR reforçou que aguarda que a Viapar cumpra o acordo e avance com as obras, sob pena de ser multado. O valor da multa pode passar dos 100 milhões de reais. Já a Viapar disse entender que está dando andamento na obra dentro do possível, com a execução dos planejamentos de engenharia. A Justiça Federal ainda não se manifestou em relação aos novos pedidos apresentados por DR, Viapar e Ministério Público Federal, para que o acordo de conclusão do contorno de Arapongas seja efetivamente cumprido. Um dos delegados em atuação há mais tempo no Paraná está se aposentando. Ele está no serviço público há 52 anos e já trabalhou, inclusive, aqui na nossa região. 52 anos de dedicação à segurança pública do Paraná. Andei o Paraná todo praticamente, eu só não fui delegado lá no sul mesmo, lá na região de Pato Branco, de Nanda Vitória, ali não, mas da metade do estado para cima eu fui delegado em quase todas as subdivisões. Depois de muitas entrevistas sobre crimes, operações, a nossa visita até a sala do Dr. Osnildo Lemes foi com um objetivo diferente: conhecer um pouco mais da história do mais antigo delegado paranaense. E ela começa em 1970, num cargo que hoje nem existe mais, o de comissário de polícia. Comissário de polícia era uma carreira reservada aos acadêmicos de direito, podiam ingressar na carreira policial desde que estivesse cursando o 3º ano da faculdade, e exercia a mesma função do delegado, só que recebia metade do vencimento do delegado. A caminhada que seria só para passar a faculdade virou profissão e, na sequência, o Dr. Osnildo fez o concurso para delegado. Pra você ter uma ideia, quando eu ingressei na Polícia Civil, o sistema de comunicação da Polícia Civil era o telégrafo,
código Morse ainda. Para mim foi meio difícil essa adaptação, né? Sair da idade da pedra para a idade, para essa modernização que nós temos agora. Mas o gosto pela profissão fez com que eu ficasse me atualizando dia a dia, né? A paixão pelo trabalho não é a única. O automobilismo também faz parte da vida do delegado, que foi até campeão paranaense na categoria Speed Fusca, em 1985 e 1997. E até hoje o delegado corre. Provavelmente agora, como aposentado, eu vou me divertir mais um pouco aí. Entre missões e campeonatos de automobilismo, o delegado Osnildo Lemes passou por 10 cidades no Paraná. Além da capital Curitiba, 9 cidades no interior. O último ponto de parada, a 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, onde atua desde 2017. Na próxima semana, o delegado, que está se aposentando porque completou 75 anos de vida, entrega as credenciais e fecha um ciclo de 52 anos. O sentimento, o mesmo daquele jovem que começou a carreira meio que sem querer, mas que marcou o nome na história da Polícia Civil do Paraná. Eu estou com essa consciência do dever cumprido, né? Tenho certeza que eu fiz o melhor que eu pude fazer e hoje eu saio tranquilo. Quase 1h, tempo instável em praticamente todo o Paraná. A gente começa um giro agora, passando primeiro pela fronteira, por Foz do Iguaçu. Por lá, muitas nuvens e a temperatura agora, veja só, apenas 15 graus. Foz, que geralmente tem temperaturas bem mais elevadas do que no norte do Paraná. E nessa sexta-feira, ao contrário, a temperatura está bem amena no oeste do estado. De Foz, a gente vem agora para Apucarana, cidade alta, com o céu também carregado. A temperatura em Apucarana é de 20 graus. Alguns telespectadores informaram há pouco que em Apucarana também já começam a cair alguns pingos de chuva nesse comecinho de tarde. E Londrina, temos também Londrina, imagens da região central da nossa cidade, ao fundo a Gleba Palhano. Por aqui, a temperatura é de 23 graus. Ribeirão do Pinhal, outro extremo do Paraná, Ribeirão Claro, fomos ali de Foz até agora o norte pioneiro, em Ribeirão Claro, 25 graus. O tempo lá está um pouco mais firme, se comparado a várias outras regiões do Paraná. Ribeirão Claro, que você sabe, é um destino cada vez mais apreciado por quem gosta de passear, descansar nos finais de semana. Aqui na tela comigo, você confere a previsão justamente para os próximos dias. O sabadão terá áreas de instabilidade aqui no norte do Paraná. Essa faixa em azul mais claro que está avançando traz chuva para nossa região já no sábado também. Amanhã, o sol fica entre nuvens, as temperaturas não sobem tanto assim, chegando aos 25 em Cornélio Procópio e Apucarana e aos 26 em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Temos também a previsão para Londrina, com o sábado com o tempo ainda razoavelmente firme, mas no domingo aí a chuva já começa a vir com uma intensidade maior. Na segunda-feira, segundo a previsão, um volume considerável de chuva, 32 graus em Londrina e até por isso as temperaturas nem vão variar tanto assim. Temperatura de 16 a 21 graus com 32 milímetros de chuva na segunda-feira. Esse é o cenário, portanto, para o comecinho da semana que vem. Abro espaço agora para os destaques do Jornal Hoje, que terá uma ampla cobertura nesta sexta-feira, justamente da morte de Jô Soares. Olá, paranaenses. Logo mais no JH, todas as homenagens a um dos artistas mais queridos da TV brasileira. Você vai acompanhar a cobertura completa sobre a morte de Jô Soares aos 84 anos. Ele estava internado desde a quinta-feira passada em um hospital de São Paulo. Entrevistador, ator, escritor, dramaturgo, diretor, roteirista. Jô Soares teve o humor como marca registrada. Foi seu ponto de partida, sua assinatura também no teatro, na TV, no cinema, nas artes plásticas e na literatura. Ele dizia: tudo que fiz, tudo que faço, sempre tem como base o humor, desde que nasci, desde sempre. A história brilhante de Jô, os momentos mais marcantes da carreira, a repercussão no mundo artístico e a despedida de amigos, logo mais então no JH. E você vai ver também que a China anunciou sanções contra a presidente da Câmara dos Estados Unidos e retomou hoje
as manobras militares perto de Taiwan. E o governo americano diz que está pronto para negociar com a Rússia a troca de prisioneiros e libertar a jogadora de basquete Brittney Griner. Daqui a pouco, então, tudo isso e muito mais no Jornal Hoje. Não perca, um abraço e até já. Você está acompanhando o Meio Dia Paraná com o celular à mão, com o computador? Aproveite também para acessar o nosso site. No G1 tem várias notícias também da nossa região. Tem ali a informação de que mais de 90% dos mesários de Londrina são voluntários, assunto que você já conferiu no Meio Dia Paraná. No G1 tem mais detalhes também. E também o leilão daquela Ferrari apreendida pela Polícia Federal. Ela foi arrematada por quase R$1.700.000. O lance inicial era R$1.150.000, acabou sendo vendida por R$1.690.000. É um veículo importado, extremamente potente. A fabricação é de 2010, mas mesmo assim, altamente valorizado esse carro. Segundo a Polícia Federal, o comprador desse veículo é do estado de São Paulo. A Ferrari continua aqui na sede da PF em Londrina, mas logo, logo será liberada para ir para o seu comprador, esse milionário aí, levando embora essa Ferrari apreendida. Meio Dia Paraná vai ficando por aqui. A gente se despede com mais imagens ao vivo da região central de Londrina. Na sequência, tem o Globo Esporte, logo depois, o Jornal Hoje. Obrigado pela companhia em toda essa semana. Uma ótima tarde e aproveite bastante o fim de semana. Tchau, tchau. Meio Dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.